No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu José Luiz Ferreira, o médico da Vila das Flores, depois de uma vida dedicada à saúde da comunidade. Nasceu em 1955, em São Cristóvão do Sul, pequena vila mineira onde _start assista. Descobriria seu grande amor pela medicina e o cuidado com os demais. Filho de pais humildes, aprendeu desde cedo a importância da solidariedade e do empenho no trabalho. Aos 18 anos, partiu para a capital mineira, onde cursou medicina na UEM e se graduou com destaque em 1978. Em 1980, retornou à Vila das Flores e assumiu o posto de médico da comunidade, cargo que desempenharia até seu último dia. Nesses quase 40 anos, cuidou incontáveis famílias e deixou marco na história da saúde local. Seu consultório, situado no centro da vila, era sempre um espaço acolhedor e cheio de pessoas em busca de ajuda e conforto. José Luiz Ferreira tratava cada paciente como se fosse seu próprio filho, e isso lhe rendeu a admiração e carinho de todos que o conheceram. Por suas ações e dedicação, recebeu diversos prêmios e homenagens ao longo da vida. Em 2005, foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal por 3 décadas de serviços prestados à saúde pública. Em 2010, recebeu o título de cidadão honorário da cidade de São Cristóvão do Sul em reconhecimento à sua obra. Além disso, José Luiz Ferreira também era um apaixonado pela literatura. Sua biblioteca era um tesouro cheio de obras clássicas e contemporâneas, que ele amava compartilhar com seus pacientes e visitantes. Mais do que tudo, José Luiz Ferreira deixará para a história como um exemplo de caridade e dedicação ao próximo. Seu legado viva, através da vida melhorada de todos aqueles que cruzou o caminho, será lembrado com afeto e respeito pelos anos a vir. A morte de José Luiz Ferreira marcou uma página na história da Vila das Flores, mas seu espírito vivo permanecerá presente no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A partir daqui, a vida será um pouco menos brilhante, mas sua memória continuará iluminando caminhos e inspirando gerações futuras. Esta tarde, a Senhora Maria das Graças Cavalcante faleceu, aos 85 anos, na sua querida Casa Verde, em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Sua morte foi repentina, mas suave, como uma floresca dançando com o vento. Nascida em 1935, na pequena aldeia de Vila da Esperança, interior de Minas Gerais, a Senhora Maria das Graças foi uma mulher sólida e generosa. Como menina, ela aprendeu a cuidar da terra e a amar as plantas, cultivando hortênsias e flores no quintal da casa de seus avós. Ao longo dos anos, sua paixão pelo verde se transformou em um talento. Hoje, muitos lembram com admiração a Senhora Maria das Graças como uma verdadeira rainha das plantas. Seu jardim é famoso por toda a região, com centenas de árvores e flores raras. Maria das Graças estudou na escola pública da Vila da Esperança e logo em sua juventude, descobriu seu verdadeiro chamado, se tornar professora. Ela passou 30 anos ensinando crianças de todas as idades, de primeira a sétimas, com uma paixão inquebrantável. Seus alunos lembram-se da senhora como uma figura maternal e paciente, que ensinava não só os conceitos básicos da leitura e escrita, mas também a importância de ser gentil, respeitoso e solidário um com o outro. Em 2005, Maria das Graças recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ela era uma mulher que acreditava firmemente na educação e na importância da leitura para a formação de um cidadão consciente e atento ao mundo que a rodeia. Casada por 45 anos com o carioca doutor José Carlos, Maria das Graças perdeu seu grande amor em um trágico acidente de ônibus em 2016. O sofrimento foi profundo, mas a senhora encontrou força em suas leituras favoritas e na escrita de poemas,
que compartilhava com seus amigos e familiares. Em sua casa, sempre havia toalhas de croquet cobertando a mesa, e Maria das Graças dedicava todo o seu tempo livre a artesanato. Sua coleção de imagens de santos era famosa por toda a região, e muitas vezes ela utilizava-as como inspiração para seus bordados em croquet. A Senhora Maria das Graças também foi reconhecida por sua amizade com as orquídeas. Seu apreço pelas flores raras levou a cultivá-las, cuidar delas e aprender tudo sobre as plantas. As orquídeas eram o seu hobby favorito, uma vez que a vida lhe era bastante difícil. Mais do que tudo, Maria das Graças foi um ser amoroso e generoso. Seu quarto, cheio de flores frescas e fotografias de familiares e amigos, é um testemunho de sua vida dedicada às pessoas e ao bem-estar de todos. Hoje, quando se lembra da Senhora Maria das Graças Cavalcante, a maioria se sente abençoada ter tido a chance de conhecê-la. E para muitos, ela será sempre um exemplo de respeito e amor incondicionais. Era uma tarde de verão, na cidade onde nasceu o sol, quando eu me vi cercado pelos olhares iridescentes da inconfundível Fernanda Montenegro. A presença dela era uma espécie de tempestade em minha vida, um vento que soprava do norte e acarretava ondas de emoção que me arrastavam em sua direção. Ela emergiu do esplendor dourado da tarde, como uma luz que se separou do sol, iluminando o cenário do Brasil com seu brilho único. Aquele olhar, tanto mais vivo quanto mais velho ele era, me captivou instantaneamente. Era um olhar que falava de histórias e vidas vividas, de pé na frente do espetáculo da vida. Aquele encontro marcaria um ponto de virada em minha jornada como biógrafo, me inspirando a explorar as caminhadas inesquecíveis do destemido caminhante que é Fernanda Montenegro. A viagem de sua vida foi uma história de coragem, versatilidade e sensibilidade, e acompanhar essa jornada me transformou em um verdadeiro feitiço literário. Elas dizia que a vida é um palco, e Fernanda Montenegro se é NC. No coração do Rio de Janeiro, entre as ladeiras ondulantes da Zona Norte, nasceu Fernanda Montenegro, uma menina com olhos cheios de sonhos e um coração impregnado de histórias. Era um lugar de encantos e contraste, onde o mar brilhava na distância e as ruas movimentadas refletiam a diversidade cultural que imbuía cada almeço. A casa de sua infância era uma abertura para o mundo, povoada por livros e histórias, onde a magia da literatura e o encanto das peças de rádio transportavam seu coração até mundos distantes. A menina sorria ao ler, sorria enquanto imaginava cenas teatrais em sua pequena sala e sorria ao escolher palavras que dançavam na boca. Criada em meio à simplicidade da família Montenegro, de origem portuguesa, ela aprendeu a valorizar o silêncio e a bela capacidade humana de encontrar beleza em momentos de pobreza. A brisa marítima que soprava sobre as telhadas do bairro carioca trazia consigo não só o Saoblato, mas também a promessa de um futuro cheio de possibilidades. As ruas da cidade eram palco para suas representações improvisadas e brincadeiras. Cabeças de fantoches de papel e canetas eram a matéria-prima dos espetáculos caseiros, onde Fernanda vivia múltiplos papéis em cenas infinitas. A rua era seu palco, as passarinhas do bairro sua orquestra e o céu sua telha. A curiosidade e a imaginação da menina já revelavam a futura atriz que transformaria a arte cênica brasileira. Fernanda Montenegro era um mistério, uma flor escondida no meio de pedras, cujo potencial ainda não havia sido despertado. E como o sol se ergue no céu carioca, em um horizonte de possibilidades, também ela crescia, semente em germinação, cheia da promessa de um futuro onde o teatro e o cinema seriam suas almas gêmeas. E então, como uma mariposa nasce das cinzas, Fernanda Montenegro emergiu da sua infância, em busca do sonho que a esperava, carregada de amor pela arte e a vontade de transformar a vida com seu talento. E o Rio, sua terra natal, guardou na memória sua essência, como uma imprégne nos olhos de um pássaro, sempre lembrando-a da bela história em que ela nasceu. Fernanda Montenegro, um nome que se transformou em mito, uma voz que ressonou entre as páginas da história brasileira. A juventude dela foi marcada por um fogo ardente, um desejo de vida, um amor incontrolável pela arte. Cresceu numa época em que o Brasil se agitava, lutando por sua identidade e sonhando com um futuro mais justo. Nessa terra dos contrastes e sonhos, Fernanda descobriu sua própria voz, aquele lugar onde a alma se desliza e se entrega sem medo da vida.
No primeiro estágio de sua jornada, a moça dedicava-se aos estudos, às letras e ao trabalho na rádio. Aquele lugar onde as palavras eram pautadas e as vozes se misturavam em uma dança sonora, um balé de sons que cantavam a vida brasileira. Nesse teatro do silêncio, Fernanda começou a dar voz a personagens invisíveis, a lapidar suas interpretações, enriquecendo cada palavra com sentimento, paixão e sofrimento. E foi lá que ela encontrou os mestres do teatro brasileiro, aqueles profetas da criação, que ensinaram a Fernanda o segredo do encanto, a liberdade de se expressar, o amor pela verdade e a paixão pelos detalhes. Com eles, ela aprendeu que o teatro é um olhar que abre as janelas do coração e revela as almas escondidas nas sombras da vida. Mas Fernanda também enfrentou tempestades nessa sua jornada. Dificuldades financeiras, preconceitos invisíveis, muros que pareciam impenetráveis. Mas ela seguiu fiel à sua missão, aquela chama que a queimava viva e a elevava ao céu. E foi lá, no palco, onde Fernanda encontrou seu espaço de descoberta e afirmação. Cada cenário era um mundo novo, um universo em si mesmo. Ao lado de seus companheiros, ela caminhava pelas sombras da noite até chegar às estrelas da manhã, vivendo as histórias e os sentimentos que a vida oferecia. E então veio o momento do reconhecimento, aquela corrente de luz que ilumina a jornada de quem caminha com determinação e fé. Fernanda ganhou seus primeiros grandes papéis, se projetou como promessa de talento raro e, assim, a arte foi transformada em sua alma, em sua missão e em seu legado para o Brasil. A vida de Fernanda Montenegro é uma história viva, um olhar no espelho da nossa própria realidade. E como ela nos lembra que o amor, a paixão e a determinação podem transformar qualquer vida em um sonho realizado, sua narrativa se torna uma lembrança que vibra dentro do coração brasileiro. A vida de Fernanda Montenegro é um poema escrito pelas mãos do destino, onde cada palavra é uma interpretação, cada acentuação um gesto teatral, cada pausa uma emoção compartilhada com o público. Ela se transformou na protagonista absoluta da cultura brasileira, sendo reconhecida em todos os cantos do país e além de suas fronteiras. Nos palcos, sua voz, sutil e poderosa como o som das chuvas no Vale dos Anjos, deslizava pela sala de espectadores, enchendo-a com a magia do teatro brasileiro. Ela se transformava em Dona Carolina, em Vitória, em Carmen, e em cada personagem, o público encontrava um reflexo de sua própria vida, suas próprias sonhadores, seus próprios sonhos esquecidos. No cinema, Fernanda Montenegro deslizou-se como uma folhadeira ao chão da Vila Cruzeiro, em Central do Brasil, levando o olhar europeu para conhecer a beleza e a tristeza do Brasil, revelando um ponto crucial na história brasileira. E por isso, ela foi homenageada com uma indicação ao Oscar, um olhar de respeito do mundo inteiro para a atriz e para o Brasil. Na televisão, sua presença marcava a época. Ela era Dona Bess para quem assistia a TV nos anos 70, e mais tarde, em novelas e especiais, ela continuou a transformar-se em múltiplas figuras que marcaram gerações de brasileiros. Fernanda Montenegro é e sempre será uma referência de dedicação e excelência artística. Em 2013, ela entrou na Academia Brasileira de Letras, sendo a primeira atriz latino-americana a integrar este círculo de escritores e pensadores brasileiros mais respeitados. A sua entrada foi uma homenagem às artes cênicas, à literatura brasileira, à dedicação inquebrantável aos ideais de vida e arte. A história de Fernanda Montenegro é um olhar profundo para a alma do Brasil. Ela nos lembra que a vida é uma peça teatral, onde cada pessoa tem um papel importante, uma personalidade única, uma voz que merece ser ouvida. E é precisamente isso que Fernanda Montenegro deu às mãos da vida, a liberdade para que seus personagens falassem, chorassem, sonhassem e vivessem em cada um dos espetáculos que ela encenou. E essa é a verdadeira magia do teatro brasileiro, a capacidade de transformar uma vida em uma obra-prima, e Fernanda Montenegro foi exatamente isso, a obra-prima da vida. Fernanda Montenegro, uma presença imemorial em nossa paisagem cultural, um rosto consagrado pela saga do teatro e do cinema brasileiro. Uma mulher que, a cada interpretação, transpunha o papel e se transformava em vida, em história, em sonho. Seus olhos eram palco de tantas emoções, tão variadas que pareciam abrir portas para mundos distintos. Ela nasceu em um Rio de Janeiro do passado, onde as montanhas e a brisa marinha batiam na sua alma, enquanto a vida se desdobrava em balanço entre o silêncio e o tumulto.
A infância no Lapa antigo, com suas tradições e sonhos, foi um berço feito de luzes e sombras que marcaram sua formação artística. Criada na cenografia vibrante da capital, Fernanda Montenegro foi semente plantada em solo brasileiro, germinando-se numa árvore cujo fruto é a obra de uma mulher capaz de transformar palavras em paixão. Sua vida e suas obras são a marca de um talento singular que, ao longo dos anos, foi transformando-se em lenda. Era ela quem dizia nós, os brasileiros, com um tom tão forte, tão brasileiro que parecia sentir o samba batendo no meio do drama. Era ela quem fazia vibrar a palavra em voz alta, emocionando e inspirando gerações de atores que, anos mais tarde, a Start aceiam cenas marcantes da história nacional, em filmes como cinema, televisão e O Que É Que a Gente Faz Ela Aí. A força de sua voz, o poder de sua presença e a intensidade de sua interpretação transformavam a vida real em uma peça teatral, onde cada ator vivia seus momentos de glória e angústia. Fernanda Montenegro era um símbolo da força da cultura brasileira, uma mulher que deu corpo às sonhaduras do povo, transformando-as em histórias que vivem para sempre na memória coletiva. A vida dela é uma saga de talento e dedicação, um testemunho da força da paixão pela arte. E essa lenda continua vivendo, enquanto suas obras continuam a ser interpretadas em palcos pelo Brasil e por todo o mundo. Fernanda Montenegro foi uma mulher que viveu para a arte, que se dedicou ao teatro e ao cinema como um sacrifício, como uma missão. A sua vida é o legado de uma artista que se tornou, para sempre, parte do nosso coração e da nossa memória. Ela foi muito mais do que uma atriz, foi um símbolo da força e da determinação brasileira. E essa luz continua a brilhar em nossas vidas, como um legado eterno de amor à arte e à vida.